Células estaminais, o nosso potente reservatório de potenciais. As células estaminais são a próxima camada que temos de entender para fazer esse puzzle. São, no mínimo, parcialmente responsáveis por tornar possível o que é aparentemente impossível. Oficialmente, são células biológicas indiferenciadas que se espacializam. São potencial puro. Quando ativadas, essas tábuas rasas transformam-se no tipo de células que o corpo precisar: musculares, ósseas, dérmicas, imunitárias e até nervosas no cérebro, para substituir células feridas ou danificadas nos tecidos, órgãos e sistemas do organismo. Pense nas células estaminais como gelado num cone, antes de lhe deitarem o xarope com sabor por cima. Pedaços de argila na roda do oleiro à espera de se tornarem pratos, tigelas, jarros ou canecas. Ou talvez até um rolo de fita isolante prateada que um dia serve para reparar um cano roto e no outro para fazer um elegante acessório de moda. Segue-se um exemplo do funcionamento das células estaminais. Quando corta um dedo, o corpo precisa de reparar o golpe na pele. O trauma físico localizado envia um sinal aos genes no exterior da célula. O gene ativa-se e produz as proteínas necessárias que depois dão ordens às células estaminais para se transformarem em células dérmicas, saudáveis e em pleno funcionamento. O sinal traumático é a informação de que a célula estaminal precisa para se diferenciar numa célula dérmica. Milhões de processos destes ocorrem constantemente no corpo. Têm sido documentadas curas atribuídas a esse tipo de expressão genética no fígado, nos músculos, na pele, nos intestinos, na medula óssea e até mesmo no cérebro e no coração. Nos estudos sobre a cicatrização dos ferimentos em que o sujeito se encontra num estado emocional altamente negativo, como a revolta, as células estaminais não recebem bem a mensagem. Sempre que algo interfere no sinal, como a estática da rádio, a célula potencial deixa de receber o estímulo certo de uma forma coerente que lhe permita transformar-se em uma célula útil. Como já sabe, depois de ter lido a seção sobre a resposta ao estresse e a vida no modo de sobrevivência, a cicatrização demora mais, porque a maior parte da energia do corpo é mobilizada para lidar com a emoção negativa e os respectivos efeitos químicos. Simplesmente não é a melhor opção para a criação, o crescimento e o desenvolvimento. O corpo encontra-se em estado de emergência. Quando o efeito placebo está a funcionar, criamos o nível mental certo com uma intenção clara e combinamos-lo com uma emoção elevada de cuidado, permitindo que o sinal adequado chegue ao ADN das células. Essa mensagem não só influencia a produção de proteínas saudáveis para promover a estrutura e o funcionamento do corpo, como também produz células saudáveis novinhas em folha a partir de células estaminais latentes que apenas aguardam a mensagem certa para se ativarem. Não seria possível conceber essas células estaminais como cartões, você está livre da cadeia, como os do monopólio. Porque, uma vez identificadas e ativadas, elas substituem as células de zonas danificadas do corpo e permitem começar de novo sem defeitos. Na verdade, as células estaminais ajudam a explicar a cura, em pelo menos metade dos casos de placebo que implicam falsa cirurgia, seja para tratar artrite do joelho, seja para fazer um bypass cardíaco, tal como é referido no capítulo 1. Como a intenção e as emoções elevadas alteram a biologia. Já falamos nas emoções e no quanto contribuem para a cura do corpo. Passemos agora a analisar essa questão mais a fundo. Se tivermos uma resposta emocional intensa perante os novos pensamentos em que nos concentramos no ensaio mental, damos potência máxima aos nossos esforços, porque as emoções nos ajudam a fazer mudanças epigenéticas muito mais depressa. Não precisamos da componente emocional. Afinal, os sujeitos que fortaleceram os músculos, imaginando que levantaram pesos, não precisaram de alcançar estados de B-altitude para alterar os genes. Mas inspiraram-se utilizando a imaginação a cada levantamento mental e dizendo: força, força, força.
A emoção consistente foi o catalisador energético que realmente otimizou todo o processo. Manter emoções tão elevadas permite-nos obter resultados grandiosos, com maior rapidez. O mesmo tipo de resultados espantosos que vemos na resposta do placebo. Lembra-se do estudo do riso referido no capítulo 2? Os investigadores japoneses concluíram que ver um programa cômico durante 1 hora suprarregulava 39 genes, 14 dos quais associados à atividade das células exterminadoras naturais do sistema imunitário. Vários outros estudos demonstraram o aumento de vários anticorpos depois de os sujeitos terem visto um vídeo de humor. As investigações realizadas na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, revelaram ainda que o acréscimo das emoções positivas produzia aumentos do tônus vagal, uma medida de saúde do nervo vago extremamente importante na regulação do sistema nervoso autônomo e da homeostase. No estudo japonês, depois de fazerem cócegas às ratos bebês durante 5 minutos, diariamente, ao longo de 5 dias seguidos, para estimular as emoções positivas, os cérebros dos animais começaram a gerar novos neurônios. Nestes casos, as emoções positivas intensas ajudam os sujeitos a desencadear mudanças físicas reais que melhoram a sua saúde. As emoções positivas levam o corpo e o cérebro a florescer. Agora, observe o padrão de muitos estudos do placebo. Assim que alguém começa a formular a intenção clara de um novo futuro, a vontade de viver sem dor ou doença, e a combina com uma emoção intensa, excitação, esperança e expectativa de viver realmente sem dor ou doença, o corpo deixa de estar no passado e passa a viver nesse novo futuro, porque, como já constatamos, não distingue a emoção criada de uma experiência realmente vivida de uma experiência mentalmente vivida. Isso faz desse estado emocional intenso, em resposta ao novo pensamento, uma componente vital do processo, porque se trata de uma nova informação que vem do exterior da célula. E, para o corpo, a experiência do ambiente exterior é igual à experiência do ambiente interior. Lembra-se do Sr. Wright no capítulo 1? Ficou muito entusiasmado quando pensou em tomar o potente fármaco novo de que ouvira falar e imaginou que este o poderia curar. Tal era o entusiasmo que insistiu com o médico para lhe receitar. Não percebeu que o médico lhe deu uma substância inerte, mas o cérebro não fez a distinção entre as imagens mentais com uma elevada carga emocional que formulou de si próprio bem de saúde e a realidade de estar bem de saúde. Em consequência, o corpo respondeu emocionalmente, como se o que ele imaginara tivesse mesmo acontecendo. A mente e o corpo trabalharam em conjunto para enviar sinais diferentes a novos genes. Foi isso, e não foi o novo potente fármaco que tomou que fez com que os tumores desaparecessem e lhe devolveu a saúde. Foi isso que gerou nele o novo estado de ser. Quando soube que os ensaios clínicos tinham concluído de que o fármaco não funcionava, o Sr. Wright retomou os velhos pensamentos e emoções, a velha programação, e, como seria de esperar, os tumores reapareceram. O estado de ser mudou novamente. Quando os médicos o informaram de que poderia obter uma versão melhorada e funcional do fármaco, sentiu-se entusiasmado outra vez. Acreditou mesmo que a nova versão do fármaco funcionava, porque já tinha experienciado isso antes, ou pelo menos pensou que teria. Naturalmente que, ao retomar a intenção de saúde e ao começar a formular novos pensamentos de outras possibilidades, o cérebro voltou a acionar e a instalar novas ligações neurais e criou uma nova mente. A excitação e a esperança regressaram e essa emoção gerou as substâncias químicas do organismo que promoviam os novos pensamentos. Mais uma vez, o corpo não fez a distinção entre a convicção de bem-estar dos pensamentos e sentimentos e o bem-estar real. E, mais uma vez, o corpo e o cérebro responderam como se o que ele imaginara já tivesse acontecido. Os tumores desapareceram de novo. Ao ler nas notícias que o fármaco milagroso era realmente um embuste,
reverteu pela última vez para o velho pensamento e as velhas emoções, e juntamente com a velha personalidade, voltaram os tumores. Não existia nenhum fármaco milagroso. O milagre era ele próprio. E não havia nenhum placebo. O placebo era ele próprio. Desse modo, devemos concentrar-nos não só em evitar as emoções negativas, como o medo e a revolta, mas também em cultivar conscientemente emoções positivas e genuínas, como a gratidão, a alegria, a excitação, o entusiasmo, o fascínio, o espanto, a inspiração, a confiança, a apreciação, a bondade, a compaixão e a capacitação, para termos todas as vantagens da maximização de saúde. Os estudos demonstraram que o contato com emoções positivas e expansivas, como a bondade e a compaixão, emoções que, por acaso, são um direito inato, gera a liberação de um neuropéptido diferente, chamado ocitocina, que desativa naturalmente os receptores da amígdala, a parte do cérebro que gera medo e ansiedade. Sem o medo no caminho, podemos sentir infinitamente mais confiança, perdão e amor. Passamos de egoístas a altruístas. E quando incorporamos esse novo estado de ser, os circuitos neurais abrem-se a um leque infinito de possibilidades que jamais imaginaríamos antes, porque já não estamos a depender toda a nossa energia na tentativa de sobreviver. Os cientistas identificaram zonas no corpo, como os intestinos, o sistema imunitário, o fígado e muitos outros órgãos que contêm pontos de recepção para a ocitocina. Trata-se de órgãos altamente receptivos ao maior efeito da cura da ocitocina, associado à produção acrescida de vasos sanguíneos no coração, ao estímulo da função imunitária, ao aumento da motilidade gástrica e à normalização dos níveis de glicemia. Regressemos ao ensaio mental. Lembra-se de que o lóbulo frontal é um bom aliado no ensaio mental? É verdade, porque, como já constatamos, o lóbulo frontal ajuda-nos a desligar o corpo do ambiente e do tempo, os três principais enfoques das pessoas que vivem no modo de sobrevivência. Ajuda-nos a transcender o que somos e a alcançar um estado de pura consciência, onde não existe ego. Nesse novo estado, visualizando o que desejamos, o coração abre-se mais e permite-nos ser invadido por emoções positivas, de modo que a espiral de sentimentos que pensamos e de pensamentos que sentimos começa finalmente a funcionar a nosso favor. A mentalidade egoísta que tínhamos no modo de sobrevivência deixa de existir, porque a energia que canalizávamos para suprir as necessidades de sobrevivência passou a estar livre e disponível para a criação. É como se alguém nos pagasse a renda num determinado mês e nós ficássemos com esse dinheiro a mais para gastar onde quiséssemos. Já entendemos bem que se fixarmos a intenção clara de um novo futuro, ajuntarmos a um estado emocional elevado e expansivo e repetirmos esse processo vezes sem contas, até criarmos um novo estado de ser, esses pensamentos tornar-se-ão mais reais do que a nossa anterior visão limitada da realidade. Estamos finalmente livres e, assimilando essa emoção, mais facilmente nos apaixonamos pela possibilidade que visualizamos. O maestro da sinfonia, o lóbulo frontal, sente-se como uma criança numa loja de doces, cheio de excitação e alegria, a admirar a enorme variedade de novas combinações de ligações neurais possíveis para a formação de novas redes neurais. E, quando o maestro nos desliga do velho estado de ser, acionando os circuitos do novo estado de ser, as substâncias neuroquímicas começam a entregar novas mensagens às células que, por sua vez, já estão preparadas para fazer mudanças epigenéticas para emitir sinais eficazes a novos genes. E, ao servirmos-nos das emoções intensas para simular que as coisas já aconteceram, enviamos os sinais ao gene antes de o ambiente existir. Já não aguardamos a mudança, nem temos esperança que essa ocorra. Somos a esperança. De volta ao mosteiro.
Retomemos o estudo do início do capítulo anterior, em que vários homens idosos fingiram ser mais jovens e rejuvenesceram mesmo fisicamente. Já vimos como o fizeram, resolvendo o mistério. Quando chegaram ao mosteiro, os homens recolheram-se da vida de que lhes era familiar. Já não tinha nada que lhe evocasse a pessoa que pensava ser com base no ambiente exterior. Então, começaram o retiro, fixando uma intenção muito clara: fingir que eram novamente jovens, utilizando os ensaios físico e mental, porque ambos alteram o corpo e o cérebro, da forma mais real possível. Ao verem filmes, lerem revistas e ouvirem programas de rádio ou verem programas televisivos de quando tinham menos de 22 anos, sem as interrupções da vida moderna, conseguiram libertar-se da realidade de serem septuagenários e octogenários. Esses homens começaram mesmo a viver como se fossem novamente jovens. Ao experienciarem novos pensamentos e sentimentos sobre a juventude renovada, o cérebro começou a ativar neurônios em novas sequências, novos padrões e novas combinações, alguns dos quais não eram ativados há 22 anos. Com o ambiente exterior e o ambiente interior da imaginação de cada um a ajudá-los a sentir uma experiência como verdadeira, o cérebro não distinguiu ter de fato menos de 22 anos do ato de fingir ser mais jovem. Então, em poucos dias, os homens começaram a emitir sinais para as mudanças genéticas que refletiram o estado de ser que sentiam estar. Assim, o corpo produziu neuropéptidos para corresponder às emoções que, ao serem libertados, enviaram novas mensagens às células. Depois de permitirem a entrada desses mensageiros químicos, as células dirigiram-se ao ADN nas suas profundezas. Uma vez lá, criaram-se novas proteínas que, por sua vez, procuraram novos genes em concordância com a informação que transportavam. Ao encontrarem o que procuravam, as proteínas desembrulharam o ADN, acionando o gene que estava à espera e desencadeando mudanças epigenéticas. Essas mudanças epigenéticas resultaram na produção de novas proteínas semelhantes à proteína do homem quando ele tinha menos de 22 anos. Se o corpo deles não tivessem as peças necessárias para criar as mudanças epigenéticas em questão, o epigenoma mobilizaria simplesmente células estaminais para fazer o que precisasse. Seguiu-se uma série de melhorias físicas, como os homens a fazerem mais mudanças epigenéticas e a acionarem mais genes. Por fim, os que saíram do mosteiro a dançar já não eram os que tinham entrado a arrastar-se em apenas uma semana antes. Se o processo funcionou com esses homens, garanto-lhe que também pode funcionar contigo. Em que realidade escolhe viver e quem finge ser ou não ser? Poderá ser assim tão simples?